Um dado divulgado nessa última terça-feira pelo Banco Central tem gerado muita repercussão a nível nacional. Já é do entendimento de todos nós e de todos os brasileiros, especialmente, de que o programa Bolsa Família é um importante programa de distribuição de renda que existe no nosso país. Nós estamos em um país subdesenvolvido, estamos em um país com muitas desigualdades sociais, estamos num país onde há uma má distribuição de renda, e o Bolsa Família, quando ele foi idealizado, lá desde a época de FHC, ele foi idealizado para ser um programa de distribuição de renda. Ele foi idealizado para que famílias com baixo poder aquisitivo possam receber um benefício governamental para poder utilizar esse benefício para suprir as necessidades básicas, necessidades com alimentação, principalmente alimentação, e outras necessidades que dê para o cidadão beneficiário do programa, dê para ele poder atender, ok? Então, esse é o Bolsa Família, essa é a missão do programa, ser um importante objeto de distribuição de renda no nosso país. E aí, vejamos, o senador Omar Ozizi, do PSD do Amazonas, ele encomendou um estudo ao Banco Central, ele pediu, é importante a gente entender que esse estudo do Banco Central foi a pedido desse senador. Ele pediu ao Banco Central um estudo sobre a possível utilização de recursos que os beneficiários do programa Bolsa Família estão destinando para casas de aposta. E aí o Banco Central foi estudar, né? A pedido do senador, o Banco Central foi estudar, e aí foi constatado, meus caros ouvintes, meus caros telespectadores, de que só nesse mês de agosto, bilhões de reais que são oriundos do programa Bolsa Família foram utilizados pelos beneficiários para utilizar, para fazer jogos em casas de aposta. Então, a gente vê aí uma desvirtualização do programa. 3 bilhões de reais só nesse mês de agosto. E aí o estudo do Banco Central também mostra que de janeiro até agosto desse ano, as casas de apostas receberam 10,51 bilhões de reais de beneficiários do programa Bolsa Família. E esses dados que o Banco Central conseguiu rastrear são aqueles dados que vieram do Pix para as casas de apostas. Portanto, a gente está falando de um único meio de envio desses recursos. E aqueles que possam ter vindo de outros meios? Porque o que o Banco Central consegue rastrear são aqueles que vieram via Pix. Então, todo esse montante aí, esse montante de 10,5 bilhões de reais indo para as casas de aposta, vindo de beneficiários do programa Bolsa Família, foi o que o Banco Central conseguiu rastrear do Pix. Então, aquele beneficiário que fez o envio para a casa de aposta utilizando um outro meio, tipo uma TED ou um boleto bancário, não está nessa conta aí, não. Então, o número, meus caros ouvintes, pode ser ainda maior. E aí isso está chamando muito a atenção de toda a mídia e dos próprios políticos, da própria classe política, do governo federal, e certamente virão aí algumas medidas para tentar, eu não diria coibir, mas tentar
é sensibilizar, né, e educar financeiramente as pessoas que são beneficiárias desse programa. O programa Bolsa Família é muito importante para o nosso país, para a subsistência de algumas famílias, e nós não podemos perder de vista o real propósito, o real sentido desse programa, e certamente alguns projetos de lei já estão chegando no Congresso Nacional para tornar a vida dessas bets, dessas casas de aposta, mais difícil. Já está tramitando até um projeto aí de que propagandas de casas de aposta vão ter agora que passar por toda uma regulamentação, porque para onde a gente olha, a gente vê propaganda dessas bets. Seja nos estádios de futebol, que é onde está lá, né, o principal público-alvo, né, quem assiste jogos de futebol, seja na TV, na internet, os influencers fazendo divulgação também em suas redes sociais. Então, já está chegando no Congresso Nacional medidas para tentar haver uma fiscalização maior no tocante à propaganda dessas bets. E no tocante aos beneficiários do programa Bolsa Família, o que nós podemos apelar é para a acessibilidade, é para a educação financeira, é para a consciência. Esses recursos devem ser utilizados principalmente para a segurança alimentar das famílias beneficiárias. Então é isso, Priscila. Eu quero deixar esse recado aqui para os ouvintes, trazer esses dados e também deixar essa mensagem de conscientização, porque esses recursos que foram colocados, que foram aplicados, entre aspas, nessas casas de apostas, poderiam ter feito a diferença na vida dessas pessoas, porque nós sabemos que mais se perde do que se ganha nessas casas de aposta. Se você pega esse recurso, que talvez esteja excedente, e aplica em algo, e aplica no mercado financeiro para você ter um retorno lá na frente, é bem melhor, é algo muito mais viável do que ficar pegando esse valor e utilizando em casas de aposta.